Sejam bem-vindos, amigas e amigos, no ar Saudações. E hoje muito especial. Saudações comigo, Moreira Serra, e hoje muito especial, do meu lado direito aqui, o Dr. José Saraiva Júnior, engenheiro ambiental, superintendente do CREA no Maranhão, ex-secretário adjunto do município de São Luís de Meio Ambiente, ali o professor Dr. Coelho Júnior, advogado especializado na área de direito ambiental, e aqui comigo também professor, advogado e engenheiro, Dr. Riode Barbosa Ayub. O programa de hoje fala de licenciamento ambiental. Vamos falar de licenciamento ambiental, de meio ambiente. Serão 2 programas, o de hoje e o próximo. Esta edição e de uma outra, em que a gente depois, no segundo programa, vai abordar até questões práticas. Toda essa mudança aqui na Avenida dos Holandeses, licenciamento, projeto, execução, planejamento, como ficou, porque determinadas áreas de São Luís são tão diferentes, de várias formas, daqui da parte do Calhau, do Olho d'Água, da Araçagi, tudinho, e o que a gente pode fazer para uniformizar, para transformar a cidade, para ela ficar homogênea, tudo igual. E os pontos de perigos, de crises, de possíveis convulsões, digamos assim, ambientais, digamos assim, aqui em São Luís. Bem, a primeira pergunta que eu faço aqui é para o professor Coelho Júnior. Professor, seja bem-vindo, tá? Você pode fazer até as suas considerações iniciais, mas já vai a pergunta para a gente não perder tempo. O que é licenciamento ambiental? Qual a importância dele para o gerenciamento de uma, digamos assim, de uma sociedade, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado? Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui fazendo parte do programa hoje, né, com um tema tão caro, né, de tanto interesse para a sociedade, né. Quando falamos de direito ambiental, de licenciamento ambiental, muitas das vezes vem à nossa mente a ideia de proteção do meio ambiente natural, floresta, rios, né, montanhas, mas o direito ambiental e o licenciamento ambiental ele vai além, um pouco além disso. Em que contexto? No contexto de que quando se fala de licenciamento ambiental ou de licenciamento propriamente dito, nós estamos falando de um mecanismo, e dentro do direito ambiental a gente fala de instrumento. É um instrumento de uma política maior, de uma política ambiental. E essa política ambiental, assim como o direito ambiental, como eu falei inicialmente, ele visa o quê? Garantir a qualidade de vida, né? Não a qualidade de vida do homem, do ser humano, né? Então, o licenciamento ele é um instrumento que visa, através de uma série de análises de atividades que possam gerar impacto no meio ambiente, garantir e resguardar isso. E o licenciamento ambiental e o direito ambiental não estão só restritos à floresta, como nós falamos inicialmente, nem só ao meio ambiente natural, mas tem também o controle do meio ambiente artificial, ou seja, existem mecanismos e instrumentos de controle e licenciamento na cidade, que um dos pontos foi o que você acabou de tocar, sobre aquela intervenção que tem na cidade hoje de São Luís, que é no retorno ali do quartel da Polícia Militar, mas também outros pontos da cidade, né, que é um projeto bem mais amplo, o trânsito livre, visa buscar qualidade de vida. Então, o direito ambiental está ali também. É o direito à organização urbanística. E também o direito e licenciamento das atividades no âmbito do trabalho. Então, o direito ambiental ele aborda esses tripés, né? E o licenciamento é um dos seus principais instrumentos. É o instrumento através do qual o Estado vai exigir essa qualidade de vida através do controle de atividades que possam gerar impacto, desequilíbrio, alteração nessa qualidade de vida que é esperada, né? Eu quero ver todo mundo se movimentando, cortando, complementando, falando, perguntando também e, sobretudo, respondendo, ainda que ninguém pergunte nada. Tá bom? Vamos agilizar a coisa aqui. Professor Riode, seja bem-vindo ao programa, suas considerações iniciais, e vamos falar, sobretudo para o estudante, não, para a comunidade. Para a comunidade. Vamos falar do artigo 225
da Constituição Federal de 88. Seja bem-vindo. E o que diz esse artigo? Qual a importância, a relevância dele? Eu quero agradecer aqui a todos que estão aqui assistindo o programa, saudações. Quero agradecer ao amigo Moura da Serra, ao amigo Ted Anderson, que não está presente aqui, mas faz parte do programa. E agradecer também a oportunidade de poder falar sobre direito ambiental. Que, na realidade, como o colega falou aqui antes, o direito ambiental faz parte do nosso dia a dia. Se não tiver meio ambiente sadio, com qualidade, não terá vida digna. Aliás, não terá mais nem vida no planeta. Tem um escritor chamado, ele é inglês, Ronald Hess, ele diz que já passamos do limite. A Terra ela não suporta mais. Ele tem um ponto de vista um pouco exagerado, porque podemos recuperar. Mas ele acha que já passamos o limite. Por quê? Porque ele entende que a Terra está superpovoada. Então, o que está ocasionando o problema ambiental no Brasil não é uma questão de se fazer coleta de lixo, não é uma questão pontual, é uma questão global. Ou seja, está superpovoada. A população de animais domésticos, a população de gado e a população de pessoas ultrapassou o limite suportável pela Terra. A emissão de gases como CO2, ela é muito maior do que se pode processar. Então, o que fazer? Existe saída? Sim. E essa saída está onde? Está no artigo 225 da Constituição Federal. Parece assim que uma lei vai fazer com que a Terra seja... a presença do homem na Terra seja prolongada ou seja evitada uma sexta extinção, né, do homem na Terra, ou dos animais, como aconteceu com os dinossauros, né? E, na realidade, todas essas foram aspectos que ocorreram independente da vontade do homem, independente da vontade dos dinossauros. Mas pela primeira vez, se ocorrer, né, vai ser por vontade do homem, que o homem não está tratando a Terra como deveria tratar. E o que é esse elemento que está no artigo 225, não sei se é letra D ou inciso, é a educação ambiental. A educação ambiental é um instrumento formador de opiniões. A educação ambiental, justamente com os dados técnicos que os técnicos têm, que é a energia solar, que é o saneamento básico, cidades sustentáveis, tudo isso está na educação ambiental, porque eu vou ter que inserir na cabeça das pessoas, os professores têm que ser preparados, toda a coletividade, é uma visão holística, uma visão do todo, para colocar na cabeça de cada cidadão que ele tem que preservar, que ele não pode extrapolar, que ele não pode poluir. E aí sim poderemos chegar ao que nós queremos, vida digna para as presentes e futuras gerações. Aí está o artigo 225. Pela primeira vez, a Constituição deu para o meio ambiente um capítulo, uma importância como antes não existia. Ela selecionou um capítulo da Constituição só para o meio ambiente, só para o direito ambiental, mostrando a importância do meio ambiente sadio. E eu sempre disse isso, o que adianta você ter direito à saúde e à educação se você não tem um meio ambiente equilibrado? Então, o meio ambiente é saúde, é educação, cidades planejadas, cidades sustentáveis, é saneamento básico, é água, e é alimentação, é erradicação de pobreza. Então, tudo está indo em meio ambiente sustentável. Então, para nós termos uma noção, até o meio ambiente carcerário, meio ambiente em todos os aspectos é importante para o meio ambiente equilibrado. E por aí nós vamos. 2 advogados, um engenheiro, um professor, um engenheiro e, sobretudo, um executivo, você sabe. Então, a gente tem que falar para quem está nos assistindo de uma forma bem... Temos a política que está inserida na Constituição, esse é o nosso norte, vamos fazer, como disse o professor Riode, e também temos o que disse o professor Coelho Júnior, que ele falou ali, licenciamento do trabalho, aquelas coisas da padaria, tudo que a gente já conversou, as áreas de crise, a modernização, tudo. O licenciamento agora está em tudo. Mas vamos falar para o cidadão, para o padeiro, que
está nessa área e não fez o licenciamento ambiental ou do trabalho, quais são... Temos nos 3 níveis, não é isso? Licenciamento ambiental municipal, estadual, federal, mas como é que chega ao padeiro, ao comerciante, ao dono da casa? Como é que funciona isso? Saudações, Moreira, saudações aos amigos, né? Bem legal estar aqui, principalmente com amigos, pessoas queridas aqui, né? O Dr. Riodi, nós somos colegas de escola... Santa Teresa, né? Quer então, dizer, quanto tempo que legal, atrás, se a gente fosse combinar, não, é verdade. Não dava Os certo. Os dois primeiros alunos do Santa Teresa foram sexo masculino, né? No tempo que tinha sexo masculino. Pois é verdade. E ainda continua ainda. Hoje é gênero. Pois é, Moreira, mas olha, é bem legal, são vários aspectos que a gente observa esses enquadramentos. Quando a gente olha, tanto que o Dr. Coelho como o Dr. Riodi colocaram, a gente olha o âmbito da lei, a gente olha o contexto de regulações. Mas muitas das vezes, para o leigo, ou mesmo para eu como técnico, eu olho o licenciamento ambiental, muitas das vezes, como um problema, como uma dificuldade a vencer no meu empreendimento, né? Então, aquilo que nós conversamos, por exemplo, como é que eu vou licenciar uma padaria? Né? Como é que eu vou licenciar a minha obra? Muitas das vezes, grandes empreendimentos que chegam, grandes recursos que vêm para o Estado ou para o município, eles passam por esse imbróglio, teoricamente, que é o licenciamento ambiental. Então, uma das coisas que, vamos dizer assim, como o Dr. Riodi falou, a lei está para proteger, porque é justamente para garantir o meio ambiente para todos, mas nós precisamos, às vezes... progredir. Tem a questão das visões progressistas, que é o que dizer, utilizar aquele recurso, utilizar aquele solo, utilizar a água, né? Quando você traz uma implantação, por exemplo, vamos imaginar como seria a implantação da Vale do Rio Doce em São Luís hoje, porque em 85 foi uma coisa, né, doutor Riodi? E hoje, como ela seria? Ou mesmo da Alumar, era como capaz seria? de poder ser instalada aqui. Teria essas dificuldades, né? Com certeza, né? Não, doutor Sim, Coelho. fale você, aí Não, o professor isso. Coelho, ele corre, mas fala, como seria para você hoje? Pois é, E ele diz eu o estou que fazendo esse faltaria. enquadramento, por quê? Porque para nós, muitas das vezes, nós, os técnicos, os engenheiros, nós olhamos essas fases todas, porque muitas vezes o engenheiro ele só olha a obra, ele só olha a implantação, que é um nível, que é uma fase, E essas que é a fases licença são da implantação. obrigatórias? Quais são elas? Sim, elas são obrigatórias. É claro que a primeira coisa, e é bem interessante, que esse enquadramento, ele tem que ter um jurídico, um advogado para fazer esse enquadramento. Porque esse enquadramento, ele é assim, Moreira. Tem empreendimentos que ele só é licenciado no nível federal, no IBAMA. Tem empreendimentos que o impacto dele é colocado e ele só é licenciado no nível estadual. E tem outros que são no nível municipal. Então, esse primeiro enquadramento, você passa, por exemplo, um técnico, um advogado como o doutor Antônio ou como o doutor Riodi, para fazer esse enquadramento. É necessário, primeiro, isso. A própria lei, ela fala em planejamento do licenciamento. Ela não fala só em licenciamento, né, doutor? Ela fala em planejar. Fases, né? Com essas fases, você planejar. Então, você tem a licença prévia. A licença prévia, ela trata da locação, aonde aquele empreendimento vai se localizar. Por exemplo, uma coisa bem simples. O cara vai colocar uma boate numa área residencial. É indevido. É indevido, uma coisa simples, né? Então, que vai gerar um impacto ali à noite de carro, de barulho, de música, de gente. Então, isso já tem que ter um enquadramento. Isso tem uma normativa para isso. E isso você deve ver lá na licença prévia. A licença de instalação já é o impacto da obra. Essa é a segunda fase. Essa é a segunda obrigatória fase. Também. Sim, que é a licença de instalação, que já aí é a implantação propriamente dita, porque já vai gerar alguma coisa. Vamos supor que esse cara vai botar essa boate. Vamos dizer que libere ele para botar essa boate na residência. Depois, fora a boate em si, você tem a obra da boate. A obra da boate, ela também gera impacto. Ela gera poeira, ela gera ruído, ela gera trânsito. Ela depois de feito, vamos dizer que ele conseguisse ser liberado ainda. A operação dele. Então, você tem depois uma licença de operação. Vamos pegar um hospital também. Terceira. Que é a licença de operação. Você vamos pegar um hospital, ele tem que ter a operação dele. Para onde é que vai os pedaços de gente que são cortados, aquele sangue que cai ali quando alguém faz uma cirurgia, alguma coisa? Então, você tem que dar conta daqueles resíduos. Então, essas fases, elas são... É importante que as pessoas visualizem isso, quem está nos ouvindo, entendam isso, né?
Não como uma dificuldade, como eu coloquei no início, mas como muitas das vezes uma proteção, como colocou o Dr. Riod. As pessoas precisam ser protegidas, porque senão a gente gerava um empreendimento e gerava resíduo para tudo quanto é lado. Eu vou colocar agora para todos vocês um caso concreto. Mas eu comecei a minha obra, não tive licença prévia. Estou lá operando, construindo tudinho, também não tive. Fui para a terceira fase, instalei, comecei a funcionar. E o que acontece quando eu recebo o fiscal e eu não tenho nada disso? Doutor Coelho Júnior, o que fazer? O que a gente faz? Pois é, Moreira, essa é uma situação mais comum do que a gente possa imaginar, principalmente nos centros urbanos que crescem sem um planejamento. Vamos derrubar a obra, vamos... O que a gente vai fazer? Nós temos situações emblemáticas, né? E que a própria legislação hoje avançou no sentido de criar saídas para esse tipo de situação. Vou trazer aqui um caso concreto, né, que podemos dizer que é um caso que está na mesa, ou seja, está diante do poder público para ser solucionado. Na área de transição entre o município de São Luís e o município de São José de Ribamar, nós temos ali a Praia do Meio. E na Praia do Meio, todos conhecem a situação daquela barreira que tem ali na Praia do Araçagi. Não é uma barreira de falésias, mas a barreira onde tem até um hotel situado naquela região, algumas residências na encosta, né? Tem residências na área da encosta, na residência na área mais interior daquela barreira. Aquela situação ambiental, urbanística ali da região do Araçagi é uma situação que precisa ser adequada. Por quê? O Código Florestal e a legislação ambiental como um todo tem aquela área de morro, topos de morros são tidos como área de preservação permanente. E quando a gente fala de área de preservação permanente, como o próprio nome já diz, é uma área que não pode ser alterada, porque ela tem uma função ecológica. Qual é a função ecológica? E ali quando a gente fala de barreira, a gente fala de vegetação. Se você vai colocar uma casa, você tem que suprimir a vegetação. Se você suprimir a vegetação, você descobre o morro e aquele morro pode ter uma ação de desabamento. Aí tu tá vendo a dificuldade da gente fazer obra, né? Pois é. Nesse caso. E ali tem uma situação, algumas casas que estão naquela encosta foram autuadas pelo poder público, municipal, estadual e federal. Ou seja, IBAMA, receberam multas. que esse acredito que Valores nós... a pagar. Isso que a gente ainda vai falar aqui sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Imagine você, a situação ali, você construiu sem a licença ambiental. Dependendo do órgão competente, do seu empreendimento, vai ser o município. Mas ainda que o município conceda a licença, lhe autorizando a fazer o empreendimento, você vai ser fiscalizado pelo município, você pode ser fiscalizado pelo Estado e você pode ser fiscalizado pela União. Claro É que bem hoje, interessante essa situação que ele está colocando, né? que hoje a Lei Complementar 140, que regulamentou a Constituição Federal no que se diz na competência para legislar, ela definiu o raio de ação. Mas quando se fala de fiscalização, competência é comum. Qualquer um deles pode fiscalizar. Mas vamos para a sua pergunta. Como é que vão regularizar se a casa já está lá? Se eu demolir, eu posso criar uma situação ambiental mais complicada do que aquela. Não é a solução mais adequada. O impacto dela pode ser até maior do que o impacto da demolição. O impacto para demolir pode criar uma situação mais catastrófica, porque se você tirar aquela estrutura dali, você não vai ter uma vegetação que vá contê-la. E tem construção que está lá muito mais tempo do que quando a gente começou a planejar e executar esse planejamento para São Luís, que ficava restrito ali ao anel viário, lembra? Na década de 70. Não lembra porque tu não era nascido. Tu já pensou? Já fui como de 75 é que faz isso? cá. Entra aí, doutor Riod, nessa Existe conversa. aquela situação que você não vai demolir, mas você vai adequar, existe uma adequação. Mas ninguém me disse como faz. Eu quero saber como faz para resolver isso. Tem um nome que se dá isso. É a regularização ambiental. A regularização ambiental e também tem aquelas compensações. Você vai para você ter aquela casa naquela situação. Nesse caso, mas aí você recebe com umas condicionantes. Vamos falar das dunas que tanto se fala que não pode construir. Na parte litorânea de São Luís. Que é esse o caso também que eu estou Tem um princípio do meio ambiente que diz que muitas das vezes é necessário fazer um levantamento
da necessidade daquele imóvel. Por exemplo, se você vai fazer um hospital ou uma via que vai desafogar o trânsito e não tem por onde passar. Então, nesses casos, há de se fazer um estudo de impacto. O impacto positivo nesse caso. E aí vai se conceder essa licença para passar essa avenida, mas vai ter que ter uma compensação ambiental. Vou trazer o caso concreto. Aquele caso ali da caixa d'água na Polícia Militar, está sendo feita uma aberturazinha, né, para o pessoal entrar um pouco antes e sair ali na... Como é o nome? Rua dos Búzios. Rua dos Búzios, ali por detrás do rangedor. Próximo ao rangedor. Ali por trás do rangedor, na frente do rangedor, na lateral do rangedor. Isso. Como é que está aquilo? O que fazer ali? O pessoal ali teve casa desapropriada, né? Ou parte da casa. Perfeito. Como é que faz isso? Mas só fechando a pergunta, como é que vai regularizar para não ficar dúvidas para quem está nos ouvindo agora? O caminho é buscar o órgão ambiental competente, no caso a prefeitura, que é que faz a gestão urbanística e ambiental do local onde você mora. Mas ali é a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai receber um pedido de licenciamento de regularização. Ele não tem licença. Um pedido que aí seria uma fase extraordinária. Isso. Não passou pelas três Isso que ele não fez antes de construir, ele vai buscar o município para propor medidas para o quê? Afastar o risco. Né? Você demolir não pode, mas você vai demonstrar, mesmo como particular, como fazer. Ele precisa de uma defesa técnica. Através de estudo ambiental. Vai ter casos que não vai ser possível fazer perfeitamente a regularização. Um caso que está muito... Cita um caso que nós ainda temos uns minutinhos. Cita rápido um caso impossível. Bom, ele falou aqui daquela barreira. Vamos dizer que tem uma casa que esteja com um afastamento suficiente, que haja a possibilidade de fazer regularização. Mas uma casa que esteja bem na encosta, que vai causar... Um problema de drenagem, um corte de água... Um problema que é ambiental, que não tem condição de regularizar. Então, esse aí vai ter que ser demolido, nesse caso aí. E a indenização, vamos supor que eu fiz, na época ninguém fiscalizou, dos tempos que as coisas eram... A partir nos anos 80, muita coisa foi construída. Ou eu simplesmente vou perder o meu bem? Aí que é a grande importância da população conhecer o conceito. Né? Pode até não conhecer todo o detalhe da lei, mas é conhecer o conceito. Ou seja, para que eu possa ser resguardado no direito de ocupar um espaço, eu não posso criar uma perturbação para o equilíbrio ambiental, que é o que o Dr. Riode acabou de falar, que está lá na Constituição Federal, no artigo 225. Qual é o princípio? É o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Então, se eu coloquei uma estrutura, eu fui lá sem pedir autorização ao poder público, não licenciei, não regularizei, não fiz o estudo. E a gente vai se deparar isso com empreendimentos grandes, construtoras que fazem estruturas, condomínios, e hoje estão alagando, entrando água a 4 metros dentro do apartamento. Aí, quando vai se buscar o licenciamento ambiental, não foi feito uma análise com relação à sua regularização. Então, esse empreendimento ele vai precisar ser excluído. E o risco quem correu foi o próprio vendedor, que não ele vai sofrer Olha, eu tenho 4 minutos. Nós vamos encerrar daqui a pouco esse bloco aqui na Band. E vamos para o YouTube. Perguntas e respostas rápidas. Você falou de licenciamento e todo mundo pode falar e cortar. Senão, quem não falar vai ficar para daqui a pouco. Você falou de licenciamento ambiental artificial. Fala para o pessoal que está assistindo, o que é isso? É o meio ambiente urbano. Né? O projeto da... A intervenção do homem na modificação do meio ambiente. Exatamente. Natural. O meio ambiente, a cidade é um meio ambiente, porque é onde nós vivemos. Por exemplo, projeto Trânsito Livre na cidade de São Luís, que é a retirada dos canteiros para poder fazer vias livres. Isso vai melhorar a qualidade de vida do morador de São Luís? Vai. Então isso é meio ambiente também. É o meio ambiente artificial que está sofrendo uma intervenção para melhorar a nossa qualidade de vida. Né? As praças também é meio ambiente urbano, né? É o meio ambiente artificial. O homem criando espaço para poder a convivência, a estrada, né? A manutenção de prédios de patrimônio histórico. Patrimônio histórico também é protegido. Nós temos um dos maiores acervos, né, arquitetônicos, né, inclusive tombado pelo patrimônio, pela Unesco, né, como patrimônio da humanidade. Isso não é mais nosso, isso é da humanidade. Por quê? Aqueles prédios têm uma representatividade cultural que não serve apenas
a nós que estamos aqui, é parte da nossa história, mas também é o meio ambiente artificial, a cidade, o patrimônio. E é interessante essa abordagem do Dr. Antônio, porque às vezes a gente tem uma visão muito de proteção de rio, de árvore, mas a área urbana é outra coisa, é um outro nível que também que a gente tem que pensar em preservar. Por exemplo, coisas simples, como a questão do lixo mesmo, da reciclagem, da coleta, ou mesmo da redução. O Dr. Riod estava falando na questão do uso do planeta. Na verdade, a gente tem que mudar um pouco os nossos costumes, né, Dr. Riod, para poder tentar reduzir essa questão do uso da água, do uso de energia. Né? Então, é uma mudança de visão do nosso comportamento diário. Posso dar uma colaboração? Opa, vai lá, doutor. Não, olha, a Agenda 2030 da ONU, ela já está aí colocada, desde 2015, ela prevê que seja afastado do convívio humano na Terra várias situações que ocorrem hoje. Eles querem chegar a 2030 com o problema do clima, né? As mudanças climáticas. Que tem que tomar medidas sérias para que evite o aquecimento global. E aí tá. São 17 itens que vai desde a pobreza, que tem que ser erradicada, o trabalho digno, né? Salutar. As cidades, como vocês estão falando, tem que ter saneamento, tem que ter planejamento. Existe uma reunião que a ONU faz a cada 2 anos, eu acho, sobre arquitetura. Ele eu me esqueci o nome aqui desse programa. Ele prevê tudo que há de mais moderno para que seja colocado nas cidades. Você vê as pessoas fazendo praça, colocando aquelas atividades físicas, né? Tem que se ter... os programas de cidade inteligente, né? Smart Cities. E já existem várias leis no Brasil, já está começando a aparecer nos estados, condições de você tirar um habite para trabalhar. Você falou em licenciamento ambiental, e tem os habites também para chegar a construir é difícil. Tem cidades no Brasil que se você constrói, só se você tiver energia limpa, se você tiver placas solares, se tiver água reaproveitável. Então, já são condições. Você tem que urbanizar a cidade, plantar na cidade, você tem que fazer vias, transporte limpo, elétrico. Então, você tem que ter cuidado com a água, com a terra, com o clima, com a saúde, com o saneamento, com a educação. Então, são vários setores. Como eu digo, é holístico, é amplo. Tudo tem que ser redesenhado para que se haja, para que tenha um meio ambiente equilibrado. Mas eu vou interromper, nós vamos parar aqui, por enquanto, aqui na Band, aqui no canal aberto. Agora nós vamos tentar, continuando aí, eu convido você para ir para o YouTube, como explicar isso para o interiorano, o cara do interior, que tem todo esse planejamento aqui na capital, mas não sei aonde, e a água está entrando, e não tem estrada, e a água está subindo, está derrubando casa, a pobreza continua. Muito obrigado por você ter assistido aqui, por ter participado conosco do programa Saudações. Eu agradeço ao meu amigo Terdi Anderson, o nosso coordenador, a equipe da Brand, aos nossos colegas aqui do estúdio. Agradecemos a vocês e o papo continua. Lá no YouTube você pode desligar, não desliga a TV não, continue assistindo a Band. E assista daqui a pouco, né? Continue assistindo no YouTube. E nos assista pelo Instagram também, pelo YouTube canal Saudações. Ted Anderson. Vamos lá? Muito obrigado a todos vocês e até daqui a pouco aqui no YouTube.